Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. De facto, estamos a comemorar a Páscoa e é curioso que nos últimos 15 dias ouvi determinados cristãos até colocarem em causa o poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, inclusive até ouvi e li alguém a dizer que na Páscoa aquilo que era mais importante era a morte de Jesus. Quando nós afirmamos, e perante a Bíblia eu vou tentar provar hoje, de que sem a ressurreição a morte de Jesus para nada valeria. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo, mas tudo, seria em vão. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ver o poder da ressurreição. É o título da mensagem de hoje. É um texto que eu gosto, volta meia volta, olhar para ele, tentar perceber a verdade deste texto. Em 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. Depois vamos ler o capítulo todo. Então diz o seguinte: quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis, tal como eu vos-la comuniquei, a não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Então Paulo recorda aos cristãos em Corinto que é o Evangelho que é poderoso para salvar. E nós, como cristãos, temos o dever de comunicar o Evangelho sem adulterar nada da verdade que Deus nos deixou. Nos dias de hoje, vivemos numa época em que as pessoas parece que desejam modificar o Evangelho, pensando que até é mais fácil as pessoas alcançarem as pessoas, como se fôssemos nós a converter as pessoas, ou iludi-las com outros aspectos, até porque para essas pessoas a mensagem da cruz é muito dura. Há pouco tempo estava a falar com alguém sobre os versículos que nós ajudámos os nossos filhos a decorar, e essa pessoa dizia o seguinte: ensinar sobre o pecado a crianças tão novas, não é isso muito violento? Então, em muitos lugares, a mensagem da cruz está a ser diminuída e dou graças a Deus por celebrarmos a Páscoa, apesar de para nós cristãos a Páscoa é todos os domingos e principalmente quando nós celebramos a ceia do Senhor. Então, graças a Deus que a mensagem, pelo menos da cruz, hoje deve estar a ser pregada, mas na verdade ela está a ser diminuída durante os outros domingos todos, porque a mensagem da cruz combate o orgulho, exige mudança e obriga-nos a viver mais como Jesus Cristo. Quando essa diminuição acontece, os púlpitos tendem a ser locais preferenciais de mensagens de autoajuda, de autoelogio, de histórias sobre o pastor, de histórias sobre alguém, histórias engraçadas. Parece que se as pessoas não se rirem, o sermão já não foi bom. De filosofias ou então comentários sobre notícias que aconteceram no dia a dia. Paulo lembra aqueles irmãos que não era uma nova mensagem que ele estava a dizer. Reparem novamente no texto. Quero recordar-vos. Então eles já tinham ouvido a falar da ressurreição, porque muitos daqueles cristãos viram com os seus próprios olhos a pessoa de Jesus ressurreto. Aqueles irmãos creram nessa mensagem também porque tinham sido salvos através dela. O primeiro aspecto, como o Evangelho faz toda a diferença, então é que Jesus ressuscitou. O Evangelho só faz diferença nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, porque Jesus ressuscitou. E não podemos ir por outro caminho, porque se nós entrarmos por outro caminho, nós entramos no liberalismo teológico, que diz que Jesus não ressuscitou de forma corpórea, mas ressuscita nas nossas vidas. Isso é liberalismo, isso é heresia, devemos deixar isso de lado. A igreja de Corinto então é a prova cabal de que isso aconteceu, porque eles tinham visto Jesus ressurreto. E a ressurreição de Jesus nunca poderia ser uma invenção, porque se o fosse,
o apóstolo Paulo nunca teria escrito uma carta nestes termos. Quero recordar-vos, porque muitos deles tinham visto Jesus ressurreto. E além disso, ninguém dá a sua vida por uma mentira. E aquelas pessoas, muitas delas, tiveram que dar as suas vidas e viram também os seus irmãos a darem as suas vidas por Jesus ressurreto. Versículo 13 e versículo 4. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Então, depois de Paulo ter explicado qual era a primeira prova cabal de Cristo ter ressuscitado, porque eles tinham visto, ele agora fala do que é Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Compreender estas boas novas é entender que Cristo morreu por nós, que enfrentou a ira de Deus em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Deixem-me explicar agora só em jeito de nota de rodapé. Ao terceiro dia. Como é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia se ele morreu numa sexta? Se nós contarmos os dias, vai dar segunda-feira. Não, para os judeus eles contavam sexta 1, sábado 2, domingo 3. Era assim a contagem e por isso Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então Paulo apresenta também aqui mais uma prova da veracidade das próprias Escrituras, porque 700 anos antes, e nós lemos aqui, previram detalhadamente o que iria acontecer. Então Paulo mostra-lhes que Jesus ressuscitou e o facto de Jesus ter ressuscitado era a prova também de que aquilo que Isaías tinha dito entre 700 a 800 anos antes aconteceu. Tudo foi profetizado, não devido à presciência de Deus, que Deus viu o que ia acontecer e depois disse o que ia acontecer, mas porque Deus, à luz de Atos 13 e capítulo 4 também, foi o próprio Deus que determinou todos os detalhes, todos os aspectos foi Deus que determinou. Então todo o escárnio, toda a blasfémia, toda a dor infligida a Jesus, culminando com a sua ira, culminando na cruz com o desvio do olhar de Deus, foi determinado pelo próprio Deus. Era parte da manifestação da ira de Deus. Por isso devemos afirmar com toda a segurança que Cristo levou sobre si a ira de Deus que estava destinada aos seus filhos. Nós não compreendemos a dimensão da graça de Deus na salvação enquanto não entendermos a dimensão da sua ira. Nós não vamos conseguir dar graças a Deus pela sua maravilhosa graça, como nós cantamos, se nós não percebemos daquilo que fomos salvos. E hoje pouco se fala sobre a ira de Deus, pouco se fala sobre o inferno, e nós fomos salvos disso mesmo pelo próprio Jesus Cristo. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre a ira de Deus nos dias de hoje? Versículo 5 a versículo 8. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. E em último lugar, apareceu-me também a mim, Paulo, que sou quase como um aborto. Então, depois de ter confirmado a veracidade da ressurreição de Jesus Cristo, através da visão que a Igreja tinha tido de Jesus ressuscitado, e usando também as Escrituras como prova cabal de que cumpriu-se aquilo que tinha sido dito antes, Paulo apresenta mais uma evidência dos acontecimentos. Era impossível para Paulo escrever uma carta com tantos detalhes, mencionando 500 pessoas que tinham visto Jesus. Se fosse uma mentira, diria 1, 2, 3. Paulo diz 500 pessoas. Era impossível haver um grupo de 500 pessoas a mentirem, a dizerem a mesma mentira. Era impossível. E se fosse uma mentira, certamente que alguém apertado diria a verdade. E os nomes aqui mencionados confirmam a precisão dos acontecimentos. Paulo menciona os nomes do género. Têm dúvidas? Perguntem. Está aqui os nomes. Estas pessoas viram. Eles viram Jesus ressuscitado. Não é preciso ter fé, digamos assim. Jesus ressuscitou porque muitas pessoas o viram. Paulo chega então ao ponto de mencionar que alguns já tinham falecido por amor a esta verdade, mas outros estavam vivos ainda. Acreditamos e afirmamos com convicção. E digo, e sou ousado a dizer aqui, sem fé, não é preciso ter fé,
que Cristo ressuscitou. Há aqui provas cabais de que Jesus ressuscitou. E isto é uma realidade, um facto para mim histórico e incontestável. Versículo 12. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Então os cristãos em Corinto acreditavam na ressurreição de Jesus, porque alguns deles tinham visto, conforme vimos, Jesus ressuscitado. No entanto, colocavam em dúvida se os cristãos que já tinham morrido seriam ressuscitados no último dia. Foram fortemente influenciados pelas filosofias, pelas religiões pagãs, porque de acordo com estas filosofias pagãs, no caso o dualismo, ensinavam que todas as coisas físicas eram intrinsecamente más e a ideia de ter um corpo ressuscitado era algo considerado repugnante e desagradável. Versículo 13 a 17. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, é vã, e a vossa fé é inútil também. Sendo assim, somos falsos mensageiros de Deus. Andamos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento e ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. Então, nestes versículos compreendemos como a ressurreição dos mortos está intimamente ligada à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se uma aconteceu, a outra acontecerá também. Paulo vai ainda mais longe nos seus argumentos, reparem novamente, mostrando o perigo de negar a ressurreição dos mortos, pois ao fazermos, se alguém negar a ressurreição dos mortos, está também a negar a ressurreição de Jesus. Nestes versículos também percebemos que se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a nossa pregação ela seria vã, inútil, sem valor. Pois é a pregação da palavra que traz vida, e se não houver vida, então não faria sentido estar aqui a pregar. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os mestres, todos os pastores seriam considerados o quê? Mentirosos. Não podemos achar que Jesus ter ressuscitado é uma coisa de menor valor. Traz todo o valor. A fé em Cristo, se Cristo não tivesse ressuscitado, ela seria vã. Acreditamos então que Jesus, ao morrer na cruz, venceu a morte com a sua ressurreição. O último inimigo foi vencido. Proporcionou-nos também esperança e a certeza que nós teremos vida e vida em abundância após a morte. Cristo triunfou sobre a morte. Se Cristo não tivesse vencido a morte, ou seja, se Ele não tivesse ressuscitado, então nós seríamos julgados pelos nossos pecados. Morreu, já bastou. Não, Ele precisou de ressuscitar para que os nossos pecados tivessem sido perdoados. Só de pensar o que é que nos aconteceria se não fosse Jesus, para mim é uma imagem aterradora. Sendo verdade então que Cristo ressuscitou, aqueles que se arrependem dos seus pecados e têm fé nele serão julgados não pelas nossas ações, mas pelas ações de Jesus Cristo. Não há salvação sem o derramamento de sangue, mas também não há redenção sem ressurreição. E se não se lembrarem mais de nada hoje, pensem nisto. Não há salvação sem derramamento de sangue e não há redenção sem ressurreição. Versículo 19. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos. Então Paulo chega à conclusão de que se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida, nós seríamos as pessoas mais infelizes ou mais miseráveis à face da terra. Ao compreendermos que há uma esperança para a vida futura, o que nós lemos em Romanos 8:18 faz todo o sentido. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Então as nossas aflições, as vossas dores, não são em vão e servem-nos para mostrar que há algo de melhor à nossa espera. Toda a nossa dor
Todo o nosso sofrimento serve para nos mostrar que há algo de melhor à nossa espera. Se não tivéssemos esta esperança, certamente nós não conseguiríamos suportar os problemas da nossa vida. Nós cristãos podemos ter esperança no meio do caos e esta esperança tem um nome. Esta esperança está numa pessoa. Esta esperança é uma pessoa. Esta esperança é Jesus Cristo. Versículo 25 e 26. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Então Cristo venceu com a sua vida e devido a isso todos estão sujeitos a Ele. Que grande segurança! Ninguém pode ir mais além do que aquilo que Deus decreta, do que Deus quer. A ressurreição de Jesus também garante uma governação plena, completa, poderosa da pessoa de Jesus. Não podemos diminuir a ressurreição de Jesus, porque senão Jesus não estaria a governar. Jesus não estaria a governar todas as coisas e iríamos viver num perfeito caos. Agora a pergunta é, será que sabermos disto traz descanso às nossas vidas? Seguidamente o apóstolo Paulo responde à pergunta do versículo 35, como é que ressuscitam os mortos? Primeiro contrapõe com a lei da natureza entre o versículo 36 a 38. Tal como a semente é preciso morrer para nascer uma nova vida. Depois do versículo 39 a 42, descreve os corpos celestiais. Vale a pena lerem o texto em casa. E depois, em terceiro lugar, vamos ver em versículo 42 a 44. Assim acontecerá também com a ressurreição dos mortos. Enterra-se um corpo mortal e ressuscita imortal. Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita cheio de força. Enterra-se um simples corpo físico e aparece depois um corpo espiritual. Se este corpo físico existe, também existe o corpo espiritual. Então Paulo afirma que os nossos corpos ressuscitados seriam incorruptíveis, isto é, puros, sinceros, incorruptos, gloriosos, poderosos, plenamente espirituais. Nós devemos então ansiar por este dia onde nós não teremos mais dores, onde nós não teremos mais dificuldades físicas, onde não haverá noites mal dormidas. Finalmente, onde não haverá qualquer tipo de deficiência ou qualquer tipo de complexos. Seremos completamente restaurados pelo nosso bom Deus. Contudo, o mais poderoso não são estas coisas, ainda que alguns pais agora estejam a desejar por dormir, não é, Pedro Arnaud? Mas é o facto de estarmos com Deus e vê-lo face a face, como diz Jó 19, 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele é o meu libertador. Ele tem a última palavra contra a morte. E depois de se ter desfeito a minha pele, de novo vivo e poderei ver a Deus. Hei de vê-lo a meu favor. Hei de vê-lo com os meus olhos sem estranhar. O meu coração anseia porque isso aconteça. Vê-lo olhos nos olhos sem estranhar. Ainda desejamos o céu. Ainda há esperança em nós. Como Pedro diz, qual a razão da esperança que há em nós? O que é que nós diríamos? Por isso é que ele diz, estáis sempre prontos para responder com mansidão e temor a todo e aquele que vos perguntar qual a razão da esperança que há em nós. E a nossa razão da esperança é o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo vem buscar-nos. Aqueles que já partiram irão ressuscitar e irão viver com Jesus para todo o sempre. Aqueles que estiverem vivos, o Rafa com os seus 200 anos, ele subirá com Jesus e reinaremos com ele para todo o sempre. Amém. Versículo 57. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, ainda glorificamos a Deus pela vida de Jesus. Ainda louvamos pela vida que temos através do seu nascimento, da sua morte e ressurreição. Ainda consideramos a mensagem poderosa. Já refletimos como esta realidade tem que fazer a diferença na nossa vida. Versículo 58. Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes.
Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será inútil. Interessante. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer. Então, meus irmãos, confiamos que esta mensagem é poderosa. Ao fazermos sempre a vontade de Deus com toda a alegria, mesmo que seja no meio da dor, porque tudo o que nós fazemos no Senhor não é em vão. Pode parecer que nós estamos a fazer as coisas em vão. Pode ser que nós estejamos a orar pela conversão de uma pessoa da nossa família e parece que nada acontece. Nós nunca sabemos aquilo que Deus pode fazer. E é muito interessante ver as nossas crianças, quando são deparadas com a necessidade da salvação de alguém da sua família, como elas ficam quase a chorar, se não a chorar mesmo, e a orarem pela conversão dos seus familiares. E nós, adultos, nós temos que também ter esta compaixão nas nossas palavras por vidas que ainda não são salvas. Precisamos de orar, precisamos levar esta mensagem poderosa que é Jesus Cristo. Nada do que Cristo fez foi em vão, nem mesmo a sua morte. Por isso nós dizemos que Cristo morreu e ressuscitou por todos aqueles que creem. Tenhamos a certeza que as nossas ações para o Senhor terão o seu retorno. Precisamos ser firmes e constantes, não vivermos apenas com base em picos motivacionais ou congregacionais. Só o Evangelho tem a capacidade de nos tornarmos firmes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor tem para nós. Seja na preparação de uma lição bíblica, seja na preparação do louvor, seja na preparação da mensagem. Porque há uma coisa que nós precisamos de combater nas nossas igrejas. Não é só o pastor que tem que preparar mensagens. Qualquer professor de uma escola bíblica tem que preparar a lição. Qualquer pessoa que vai para o louvor, ele só vem aqui treinar da parte final dos ensaios, porque ele tem que trabalhar durante a semana. Para quê? Para fazermos tudo para o nosso bom Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Nós não podemos tratar das coisas do Senhor de uma maneira qualquer. Nós precisamos fazer não com perfeição, porque nós não o somos, mas com excelência. Dar o nosso melhor, seja aos mais pequenos, seja aos mais velhos, nós precisamos de dar o nosso melhor. Então, deste texto nós podemos tirar 4 lições, principalmente 4 lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós podemos conhecer e ser salvos pelo Evangelho, mas esquecermos-nos dele em determinado momento. Paulo sente a necessidade de recordar àqueles irmãos em Corinto do Evangelho. E eles tinham visto, mas precisou de recordar porque eles já estavam a adulterar a mensagem. E existem mensagens bonitas e cheias de histórias engraçadas. No entanto, isso não cria vida espiritual. Não tem qualquer poder sobre as nossas vidas. São simples histórias. Nós não podemos chamar disso de pregação. Ontem eu vi umas fotografias de determinada igreja, entre aspas, só o Senhor é que sabe. Eu ficava a pensar assim, estas pessoas estão a ouvir o quê? Estão a ouvir o Evangelho? Estão a ouvir que Jesus morreu? Estão a ouvir que Jesus ressuscitou? Lembro-me de estar uma vez num casamento e alguém estar com algumas coisas, mas vocês são batistas, não sei o quê, só falam de teologia, essas coisas, como se fosse algo depreciativo, não é? E eu perguntei-lhe, não, nós falamos de Jesus, falamos da cruz, e depois fiz-lhe uma pergunta, então diz-me o seguinte, Jesus foi à cruz fazer o quê? Foi morrer, mas foi pagar o preço a quem? Foi pagar o preço ao diabo. Ao diabo? Como é que Jesus foi pagar o preço ao diabo? Nós devíamos alguma coisa? Jesus devia alguma coisa ao diabo? Jesus foi à cruz fazer o quê? Pagar o preço a quem? Ao Pai, pelos nossos pecados. Levar a ira, não do diabo, mas de Deus. Então reduz a mensagem da cruz e as pessoas não sabem quase nada da mensagem de Jesus Cristo. Nós precisamos de ouvir o puro Evangelho. Se fomos conquistados então por estas boas novas, é por estas boas novas que nós devemos lutar e viver. Em segundo lugar, percebemos onde está a nossa esperança pelas prioridades da nossa vida. Paulo afirma que se a nossa esperança se resumisse a esta vida, nós seríamos os mais infelizes ou miseráveis à face da terra. E nós fazemos as nossas prioridades da nossa vida, agendamos o nosso ano, planeamos os próximos anos
com base na felicidade aqui na terra. A verdade é que colocamos muitas vezes, então, toda a nossa esperança em coisas perecíveis. Não adianta, então, conhecermos toda a teologia, toda a verdade, se na prática isso não redundar em nada. Ou seja, nós dizemos que somos cristãos, mas as prioridades da nossa vida são iguais a de qualquer uma pessoa que não conhece Jesus Cristo. Quantas vezes já colocámos certas coisas em causa pelo desejo de vivermos como as pessoas que não têm Jesus? Quantas vezes nós não colocamos em causa verdades bíblicas para vivermos como os outros? Sabem como é que surgiu os reis do Antigo Testamento? Porquê é que o povo de Israel quis ter reis? Lembram-se? Porque queriam ser como os outros povos. Porque até ali quem tinha reinado era o Senhor Deus, através dos profetas. E o povo disse assim, não, nós não queremos mais profetas. Nós, no fundo, o que o povo estava a dizer é, nós não queremos mais ter Deus como o rei da nossa vida. Nós queremos ser o nosso próprio rei. Nós queremos ser como os outros povos. E a partir daí veio a desgraça do povo de Israel. Porque não quiseram que Deus fosse o seu rei. Cristo não é uma prioridade. Ele é a razão pela qual nós devemos viver, segundo, depois de todas as prioridades que são estabelecidas por Ele. Cristo não é uma prioridade. Cristo é a razão do nosso viver. Porque Ele não pode ser uma prioridade ao lado das outras ou acima das outras. Ele é a base, Ele é a razão de toda a nossa vivência. Em terceiro lugar, há dores que se prolongam na nossa vida para o bem da nossa fé, como para percebermos que há algo de melhor à nossa espera. Estou agora a falar também para mim, como todo o sermão. Então Cristo foi à cruz, ressuscitou e fez isso pela alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Há coisas que acontecem na nossa vida para nós percebermos que Cristo é o nosso maior tesouro e a razão do nosso viver. Existem lições bem duras na nossa vida para entendermos que nós devemos depender unicamente de Deus. Existem perdas na nossa vida, mesmo havendo muita dor, para percebermos que Cristo é o único ganho que nos interessa, porque é Ele que nos traz satisfação e alegria plena e eterna. Não desperdices as lições que Deus te dá. Não desperdices as dores ou aflições que tens na tua vida. Nada acontece ao acaso. Tudo está sujeito a Deus. O próprio Paulo, recentemente vimos aqui na igreja, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe dado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, para que ele, na sua fraqueza, então ele pudesse depender de Deus. Porque quando ele era fraco, ele era forte, porque o poder de Deus aperfeiçoa-se quando? Na nossa fraqueza. E nós o que mais desejamos é sermos fortes, mas nós não somos fortes. Em Jesus nós somos fortes, mas sozinhos nós não vamos a lado nenhum. Então há dores na nossa vida que se prolongam para o bem da nossa fé, para nos fazer dobrar os nossos joelhos, fazer cair, porque o importante é nós diminuirmos e que Jesus cresça. Princípio de João Batista. Quarto e último lugar, exaltamos a Cristo por quem Ele é e louvemo-lo por aquilo que Ele nos dá ou por aquilo que Ele nos pode tirar. As nossas orações exaltam a Jesus apenas quando Ele nos concede algo ou também o exaltamos pelo que Ele é? Louvamos ao Senhor quando recebemos uma coisa boa, porque Deus é bom. Mas quando vem uma doença, quando vem uma dor, quando vem uma aflição, já temos dificuldades em dizer Deus é bom. Mas é nesse momento em que nós estamos numa dificuldade que devemos dizer que Deus é bom. Tal como disse o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porquê? Porque o Senhor é bom. Seja no vale, seja na montanha, Ele é o mesmo Deus e o nosso Deus não muda. As nossas orações devem agradecer a Deus pela sua presença, mesmo no meio da nossa dor. Nós oramos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Cristo ressuscitou. Aleluia!
Esta é a nossa certeza. E por isso as nossas vidas vão sendo transformadas pela palavra. Lanço o último desafio de hoje, meus irmãos. Aproxima-te de Deus. As lutas irão chegar até ti. Continua firme. Um dia irás ver o sol a raiar. Sabes porquê? Porque há poder na ressurreição de Jesus. E é essa ressurreição que nos levanta e coloca de pé. Que o Senhor nos abençoe.